Hoje eu quero falar sobre tempo de ócio e tempo produtivo. Já parou para pensar sobre isso? Eu estava refletindo um pouco sobre esse assunto e falei, pô, acho que isso pode dar um vídeo interessante. Depois vocês me contam aí no comentário se foi interessante, foi relevante para vocês. O ponto é, nos últimos meses eu tenho feito uma introspecção, assim, pensando: "Cara, quem sou eu? O que que eu gosto de fazer?", pontos positivos, pontos negativos, né, tentando me entender mais a fundo e tentando também pensar, assim, ter clareza em quem eu sou, o que eu gosto de fazer, coisas nesse sentido. E aí, mais e mais, eu tô com uma visão mais clara, assim, de quem eu sou, do que eu gosto de fazer, características, preferências, pontos que eu preciso melhorar e tudo mais. Então tem sido bem legal tirar um tempo para analisar isso, sabe? Eu acho que às vezes na nossa vida a gente passa muito tempo correndo, fazendo as coisas e não tem esse tempo, assim, para realmente parar e refletir, pensar sobre essas coisas. Inclusive, se você se identificar com isso, eu recomendo. Lógico, na medida do possível, você tentar fazer um processo como esse também. Só que o ponto é, a gente quer ser produtivo em todo momento, né. Não sei se você já se pegou assim: "Putz, cara, o que eu estou fazendo agora? Será que eu estou contribuindo para uma meta, para um objetivo? Eu estou sendo realmente produtivo?". A gente tem essa autocobrança, uns mais, outros menos, da gente ser produtivo a todo momento e a gente fazer coisas produtivas, né. E aí a gente, às vezes, até chega no final de semana ou no final do dia, por mais que a gente já tenha feito bastante coisa, a gente ainda fica tentando buscar formas de preencher o nosso tempo e de ser produtivo, de sentir que está realmente usando o tempo de uma forma produtiva e fazendo alguma coisa, né. E aí eu parei para pensar, né, nessa questão de quem eu sou, do meu perfil e tudo mais, e cada vez eu venho tendo uma clareza maior no sentido que eu sou, hoje eu estou me classificando mais ou menos dessa forma, mas lógico, com toda a permissão para isso mudar e evoluir, mas eu me vejo hoje como uma pessoa criativa, um criativo, um inventor, uma pessoa que tem muitas ideias, mas eu não gosto apenas de ter as ideias, eu gosto muito de gerar essas ideias, eu tenho uma facilidade muito grande de conectar insights, de visualizar coisas e ter ideias. Me conta se você é assim também. E eu gosto também de pegar essas ideias e, logicamente, realizar essas ideias. Para um outro vídeo, a dificuldade de ter tantas ideias e às vezes não conseguir concretizar todas as ideias que eu tenho. Isso fica para um próximo vídeo essa discussão, mas o ponto é que eu me enxergo dessa forma. O Caio é um criativo, um inventor, uma pessoa que tem facilidade de ter ideias e criar e gerar ideias e criar coisas. Legal. E aí eu sempre trabalhei com design, eu sempre trabalhei na área criativa, eu fiz publicidade e propaganda, minha faculdade, minha formação, que tem tudo a ver com criatividade também, né, com criar coisas, né, criar campanhas, peças publicitárias. Então o design também, você tirar alguma coisa da sua cabeça, uma ideia e tangibilizar ali através do design. Então, isso estava óbvio, lógico, né, se eu olhar para trás, o meu histórico todo indica isso, mas mesmo isso sendo óbvio e eu sempre me colocando em situações que tinham, de certa forma, alguma relação com a parte de criatividade, agora eu tenho isso de uma forma muito mais clara e consigo olhar para trás e consigo ver que realmente esse sou eu, né, eu sou uma pessoa criativa e eu gosto de criar e gosto de dar vida às minhas ideias. E tudo que eu fiz no passado até então foi algo relacionado a isso, de alguma forma eu me envolvi, né, nesse sentido com a parte da criatividade sendo algo central ali do que eu estava fazendo. E aí, beleza, Caio, mas o que que isso tem a ver com o começo do vídeo onde estava falando sobre produtividade, a gente, né, se sentir produtivo a todo momento? Qual que é o lance? Primeiro que essa percepção da gente ter que ser criativo, criativo não, né, produtivo a todo momento, ela já coloca uma pressão muito grande, né, da gente estar sempre fazendo alguma coisa que vai ter um resultado produtivo, que vai gerar alguma coisa. E a criatividade também,
se relaciona muito com isso, né? Criar alguma coisa também significa, de alguma forma, produzir alguma coisa. Só que qual que é o contraponto disso tudo? Que para você ser criativo, né, e você, criar coisas, eu percebo, né, e provavelmente existe literatura, eu não estou aqui me baseando em literatura ou ciência, né, com certeza se a gente for atrás disso, a gente vai ver fundamentos muito, eh, sólidos, coisas que foram realmente, estudadas, e aí tem uma propriedade para estar falando, mas eu vou estar falando aqui sobre a minha percepção. Eu percebo que para uma pessoa criativa ser mais eficiente, para ter capacidade de gerar ideias e fazer as coisas, acontecerem, né, a ideia sair da sua cabeça, ou acontecer aquele estalo onde as coisas se conectam, você precisa ter tempo de ócio. E isso é totalmente contraintuitivo com a mentalidade de ser produtivo a todo momento. E aí, quando eu parei para pensar nisso, eu falei: "Caramba, é muito real isso, e então se eu sou uma pessoa criativa, eu querer ser produtivo a todo momento joga contra o meu perfil", sacou? Então, tipo assim, você precisa ter tempo onde você não é produtivo ou parece não estar sendo produtivo, ou você não está fazendo nada que realmente é uma atividade, né, que a gente poderia dizer produtiva, para que você tenha essa capacidade de gerar ideias. O tempo que é inútil, que está sendo gasto, na verdade, é o que você precisa como uma pessoa criativa para gerar boas ideias, para ter tempo para sua mente, sei lá, descansar e gerar ideias. Vou dar um exemplo que muita gente provavelmente já presenciou, né, já viveu e experimentou, e aí vai entender do que eu estou falando. Quando você toma banho, por exemplo, você relaxa, né, e você está ali tomando banho. Só que o fato de você estar relaxado, num estado mental relaxado, te faz ter muita ideia. Quantas boas ideias eu já não tive tomando banho, né? Andando de bicicleta, indo tomar um café, passeando no parque. Porque são atividades que relaxam a gente, né? Que são tempos ali de ócio. E aí eu penso muito na época de agência de publicidade, quem já foi publicitário ou vai entender, né, tipo, tem a hora do café, tem a hora do talvez do ping-pong, tem a hora do videogame, tem a hora de sair, às vezes, do escritório e fazer uma visita a um cliente ou simplesmente andar por um bairro, enfim, ver alguma coisa diferente, porque é ali que saem esses estalos de criatividade, que é você dar esse momento. E aí, às vezes, num cenário onde você tem um trabalho que, sei lá, atividades como essas podem ser vistas com maus olhos, né, do tipo assim: "Pô, no ambiente que eu trabalho, pô, imagina, até parece que eu poderia parar para jogar um videogame, ou poderia jogar um ping-pong, eu poderia parar e tomar um cafezinho ou, sei lá, dar uma volta pelo escritório, né". Isso seria recriminado, né. E você tem um cargo, às vezes você é um designer, você é um criativo, você é um publicitário. E aí você fala: "Caramba, agora eu entendo por que que, quando eu trabalhava em agências, tinha essas coisas, né. Eu entendo porque os escritórios do Google são tão diferentes e têm tantos espaços com funções e objetivos diferentes, porque estamos falando de pessoas que são criativas, que estão trabalhando com inovação, que estão trabalhando com criatividade. E aí, assim, parece óbvio, mas tudo isso faz muito sentido, né. E aí o ponto é, cara, agora você está trabalhando home office, né, você não está nesse ambiente que borbulha a criatividade, que às vezes, sem você pensar, te traz para ter esses momentos que são saudáveis. Você está em casa, às vezes pensando que está sendo mais produtivo porque trabalha mais tempo, porque não está no trânsito, não está dirigindo. Mas você já parou para pensar que, cara, por exemplo, antigamente eu dirigia de uma cidade para outra todos os dias de manhã e à noite, por pelo menos uns 20 minutos ali na rodovia. Cara, falar para você que eu gostaria de voltar a fazer isso é mentira, mas o fato de eu fazer isso dava um tempo para o meu cérebro relaxar de alguma forma, porque eu ficava vendo ali a paisagem, eu estava numa ação que eu entrava talvez num estado de fluxo, um estado de flow, que é o mesmo estado que às vezes a gente entra tomando um banho, que a gente entra dirigindo, que a gente entra fazendo uma atividade onde a gente está tão focado ali naquela atividade que a gente meio que dá
um tempo para o nosso cérebro descansar, para o nosso cérebro fazer o que ele tem que fazer ali, os processos que ele tem que fazer, para daí depois você digerir uma ideia, ou digerir problemas, ou digerir coisas que você estava pensando e depois no fim sair com uma iluminação, sair com uma ideia, né? Por isso que existe a lâmpada, né, ser um símbolo de criatividade. A iluminação é você, bem aquele estalo que dá, né, e aí os neurônios acendem e vem a ideia. Então, você precisa ter esses tempos, principalmente se você for uma pessoa que está ligada com criatividade, um criativo, um inventor, um inovador. E o grande insight desse vídeo, e que eu queria trazer para vocês, é isso. Se você trabalha com criatividade, cuidado com esse sentimento de querer ser produtivo a todo momento, porque isso joga contra o seu perfil e você tem que se colocar em um ambiente fazendo atividades e coisas que favorecem o seu perfil criativo para que você possa, em vez de começar a piorar esse processo para você, você melhorar e ser cada vez mais eficiente naquilo que você faz de melhor. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado alguns insights. Se gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo se você tem algo a dizer também, fique livre para comentar. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, obrigado, até o próximo, um abraço, se inscreva. Tchau, tchau.